Boa noite, gente. Meu nome é Francisca Brenda, eu sou discente de Medicina Veterinária do 5º período e junto com a Ana Luísa a gente vai falar um pouco sobre a raiva equina hoje. Pode passar. Bom, a gente vai abordar alguns tópicos, como é a etiologia, epidemiologia, sinais clínicos, patogenia, diagnóstico, tratamento e a prevenção. Pode passar. Bom, introduzindo um pouco sobre essa doença, ela é uma doença neurológica aguda que recebe esse nome por conta de seus sinais clínicos que costumam ser bastante agressivos. É uma doença altamente infecciosa e acomete todos os animais de sangue quente. Além disso, possui um difícil diagnóstico. Isso se dá por conta dos seus sinais clínicos que são muitas vezes indistinguíveis de outras doenças e também sua rápida evolução, que pode chegar rapidamente ao óbito. A transmissão é através do contato com animais infectados, com a saliva de animais infectados, como, por exemplo, através da mordida, que é o caso da imagem, que é um morcego hematófago, que é um dos principais reservatórios da raiva, mordendo um cavalo. É um grande problema para a saúde pública. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas sejam mortas ou acometidas pela raiva anualmente, e os locais onde ocorre mais mortes é na Ásia e na África. Pode passar. Bom, falando um pouco sobre a etiologia do vírus. Ele é o vírus mononegavirales, o gênero é o Lyssavirus e a família é o Rhabdovírus. Essa família possui esse nome por conta do seu formato. Então, como está mostrado na imagem, ele possui o formato de um projétil, de uma bala. Seu genoma é o ácido ribonucleico, que é o RNA, e ele codifica cerca de 5 proteínas, que é a proteína M, proteína G, L, P e a proteína N. Sendo que os principais antígenos é a nucleoproteína, que é a proteína N, e a glicoproteína, que é a proteína G. Pode passar, por favor. É um vírus que ele infecta muitos hospedeiros e ele possui um tropismo pelo sistema nervoso. Ou seja, ele possui uma grande capacidade de infectar células do sistema nervoso. É um vírus que é muito sensível ao meio ambiente. Ele não sobrevive mais de 24 horas em uma carcaça a 20 graus. Pode sobreviver um pouco mais caso ela seja congelada ou refrigerada. E devido a essa sensibilidade, ele pode ser facilmente destruído através de fatores como luz solar, altas temperaturas, o calor, o ressecamento e também alguns tipos de produtos como os desinfetantes. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre a epidemiologia. É uma doença que é endêmica em quase todo mundo, está presente em quase todo mundo e ela é episódica, ou seja, ela vai infectar vários animais em determinada área geográfica. A principal transmissão é através da mordida, porém já foram relatadas outras formas, como através de membranas mucosas, que é o nariz, a boca, transplante de córnea, e também houve relatos de casos de animais de laboratório, também de pessoas, que foram infectadas após serem expostos a aerosóis virais. O período de incubação ele vai ser variável, então ele pode ser cerca de 3 semanas a 6 meses. Isso varia quanto ao local da mordida. Então, se o animal foi mordido mais próximo do pescoço ou da cabeça, o período de incubação tende a ser menor. Quando é mais perto do tronco, dos membros, costuma ser maior. É uma doença que é mais comum no final do verão. Isso ocorre por conta que os animais silvestres, eles procriam mais no início da primavera. Pode passar. Nessa imagem está representado o ciclo de transmissão da raiva, que ele é formado por 4 ciclos menores que se interligam entre si. Então, o ciclo urbano ele é mantido principalmente através dos cães, que são os principais reservatórios. Já no ciclo rural, é mantido principalmente através dos morcegos hematófagos, que eles vão transmitir para vários animais domésticos, como os equinos, bovinos, caprinos. E, inclusive, houve um aumento do número de casos de raiva em equinos. Isso ocorre por conta do difícil controle dessas populações de morcegos. Então, faz com que os animais tenham uma intensa proliferação. O ciclo aéreo ele é importante para a manutenção da área geográfica do vírus ou até para expandir essa área. Entretanto, esses animais eles também são susceptíveis à doença, também têm essa rápida evolução e também chegam facilmente ao óbito. Já o ciclo silvestre ele é mantido através dos mamíferos silvestres, em especial os canídeos. E todos esses animais eles podem transmitir para o ser humano. Então, é isso que gera esse grande problema da saúde pública. Pode passar, por favor. Bom, os sinais clínicos. A doença é uma encefalopatia fatal, ela pode evoluir rapidamente até o óbito.
e vai possuir cerca de 3 estágios nos sinais clínicos, que é o estágio inicial, a raiva silenciosa ou paralítica e a raiva furiosa. No estágio inicial, vai ocorrer a disfunção multifocal dos nervos periféricos, dos gânglios ou do centro do comportamento romboencefálico do animal. Isso vai fazer com que ocorram alterações estáveis no comportamento. Então, o animal ele sai de um estado de extrema apatia, que ele fica mais quieto, mais depressivo, e vai para um estado de medo ou fúria extrema. Pode passar. Bom, já na raiva silenciosa, os animais, eles costumam ficar apáticos e febris, com temperaturas acima de 39,4, vão apresentar uma flacidez da musculatura facial, uma intensa ataxia e também um desvio da cabeça e do pescoço. Outro sinal que é bem comum é a paralisia faringolaríngea, que vai gerar outros dois sinais, que é os barulhos estridentes quando o animal respira e também a cialorreia. A cialorreia é a hipersalivação. Então, o animal ele vai produzir muita saliva, um excesso de saliva, e essa saliva começa a se acumular nas comissuras labiais do animal, que é o que gera aquele aspecto bem conhecido da raiva. Pode passar. Bom, um sinal que é muito importante nesse tipo de raiva, nesse estágio, é a paralisia dos membros posteriores junto com o decúbito lateral constante. Então, o animal ele vai apresentar essa paralisia e, por conta dessa paralisia, ele vai adotar essa postura de decúbito. Então, essas duas imagens foram retiradas de um relato de caso. Na imagem à esquerda, o animal ele está com essa paralisia dos membros posteriores, entretanto, ele tenta se levantar, porém com muita dificuldade, e quando ele consegue, ele adota uma postura de base ampla, que ele pode facilmente cair novamente. Já na imagem à direita, o animal ele adotou essa postura de decúbito lateral constante, assim como movimentos de pedalagem, como dá para ver na imagem, algumas marcas no chão desses movimentos. Pode passar. Já na raiva furiosa, os sinais costumam ser bastante inespecíficos. Inicialmente, o animal ele vai tentar investir contra objetos inanimados, assim como resistir à contenção e também se mostrar bastante agressivo. Então, ele pode tentar morder a si mesmo e até morder os seus tratadores. Pode passar. Com o avanço da doença, vai ocorrer contrações espasmódicas repetitivas dos grupos musculares e a hiperestesia. A hiperestesia vai ser o aumento da sensibilidade. Então, o animal ele pode ficar mais sensível à dor, por exemplo. Esses episódios de agressividade, eles vão ser alternados. Então, hora o animal ele está mais depressivo, aquele estado mais quieto. E outro momento ele já está mais agressivo, já está com mais fúria, mais medo. Pode passar. Essas duas imagens são do mesmo relato de caso. E são sinais que vêm decorrente da paralisia dos membros posteriores. Então, na imagem à esquerda, o animal apresenta essa paralisia do ânus. Então, essa falta de tônus do esfíncter anal, que vem junto com essa paralisia dos membros pélvicos. Já na imagem à direita, o animal ele apresenta escalas devido à postura de decúbito. Então, quando o animal adota essa postura e faz aqueles movimentos de pedalagem, ele pode facilmente se machucar. Assim como o seu estado de agressividade pode gerar machucados, quando ele tenta resistir à contenção ou quando ele tenta morder a si mesmo. Então, esse estado de agressividade pode gerar também machucados no animal. Pode passar. Falando um pouco da patogenia. Inicialmente, vai ocorrer uma replicação local do vírus, onde ocorreu a mordida, e esse vírus ele vai se replicar até que ele atinja uma concentração que seja suficiente para atingir as terminações nervosas. Então, ele vai se multiplicar nas células musculares até atingir essa concentração necessária, e esse período é o que gera o período de incubação relativamente longo da raiva. Então, quando ele atinge essa concentração, lá nas junções neuromusculares, eles vão se ligar a receptores de acetilcolina e vão em direção ao sistema nervoso central através dos nervos periféricos. Quando ele chega até o sistema nervoso central, ele não se distribui de forma homogênea. Então, vão ter regiões que vão ser mais atingidas, como o hipocampo, o tronco cerebral e as células de Purkinje, como está representado na imagem. Então, a imagem é do mesmo relato de caso e ele está mostrando agregados de grânulos da raiva e neurônios das células de Purkinje no cerebelo. Então, chegando no sistema nervoso central, ele continua se multiplicando, ele vai se disseminar para o resto do organismo. Então, vai para órgãos como o pulmão, coração, rim e também glândulas salivares, onde ele vai ser eliminado e também transmitido para outros animais ou até para seres humanos. Pode passar. Quanto às lesões histopatológicas.
A mais comum são as inclusões de corpúsculos de Negle, que são aglomerados de partículas virais que vão ficar localizadas no citoplasma das células de Purkinje, como está representado na imagem através dessa seta. Esse aglomerado que fica presente no citoplasma, em especial nas células de Purkinje no cerebelo. A falta dessas inclusões não anula o diagnóstico da raiva, porque como a doença tem essa evolução rápida, às vezes não dá tempo nem de aparecer essas inclusões e dessa forma não vai eliminar o diagnóstico. Outra lesão bem comum é a formação de vacúolos, que gera um aspecto mais espongiforme ao sistema nervoso central, assim como a intensa apoptose, que é a morte celular no sistema nervoso central. Pode passar. Bom, nessa imagem também é a imunomarcação do antígeno da raiva, só que em outra região, que também é bastante atingida, que é o córtex occipital. Pode passar. Bom, boa noite. Meu nome é Ana Luísa. Eu também sou estudante de medicina veterinária do 5º período e vou dar continuidade ao que o Breno estava falando, inicialmente com o diagnóstico. O diagnóstico da raiva em vivo ele é difícil, mas a suspeita ela deve ser considerada em equinos com sinais neurológicos rapidamente progressivos ou difusos. Como na maioria dos casos existe probabilidade de exposição humana, a falha na identificação dessa doença ela pode colocar a vida humana em risco. Devem também ser consideradas manifestações clínicas e a situação epidemiológica da raiva, né, na região ou no local que esse animal ele vai estar inserido. E se o seu animal vier apresentar, né, sintomas neurológicos, ele deve ser rapidamente isolado, né, e infelizmente a sua morte ela deve ser aguardada, ou então entrar com a eutanásia. Em relação ao material para o diagnóstico, né, a cabeça de animais eutanasiados, mantida sob refrigeração, e em relação à necropsia e a coleta desse material, ela pode ser realizada pelo o técnico responsável ou pelo próprio médico veterinário. E é também de extrema importância que ocorra, né, a notificação imediata para o Serviço de Defesa Sanitária Oficial. É também muito importante adotar as medidas de proteção individual, né, para as pessoas que estejam trabalhando com esse animal, já que se trata de uma doença zoonótica, certo? Então, a proteção seria o quê? O uso de jaleco, de macacões, de botas de borracha, luva, máscaras, óculos, certo? Pode passar. Em relação ao tratamento, o tratamento não é recomendado, já que vai trazer um grande risco para a saúde pública. Como eu falei anteriormente, os animais com sinais compatíveis, eles devem ser isolados completamente. Então, você deve estar se perguntando, Ana, se não tem tratamento, o que é que eu posso fazer em relação a essa doença? É aí que entra o uso da vacina. A vacinação, no caso da raiva, ela é essencial, porque é o que vai prevenir, né, do seu animal contrair a raiva. Atualmente, no mercado, nós temos várias vacinas antirrábicas, não só para equinos, como também para bovinos, para cães e gatos. No caso de cães e gatos, eles devem ser vacinados entre 3 e 4 meses, inicialmente, né? E após, novamente, entre 1 e 3 anos. Mas, em relação aos equinos, né, que é o nosso foco da palestra, os potros, eles devem ser vacinados aos 6 meses de idade. Ana, pode ser antes? Pode sim, pode ser entre 3 e os 6 meses de idade, a primeira dose. A segunda dose é 30 dias após a primeira, certo? E depois, revacinação anual. Você vai ter que estar vacinando o seu cavalo todos os anos, para que ele não venha contrair a raiva e também para que é importante não só para ele, como também para você, né? Já que se trata de uma doença de alto caráter zoonótico. Pode passar. Bom, controle, né? Controle da raiva, conforme a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, vai envolver notificação dos casos, como eu já falei, lembra lá a parte do diagnóstico, que eu falei que tem que ter a notificação, né, para o Serviço de Defesa Sanitária Oficial, a quarentena, né, do animal, imunização maciça de cães, controle de animais de rua e registro de cães. E também é muito importante que sejam adotadas estratégias, né, de saúde única para o controle dessa enfermidade. Pode passar.
Bom, o prognóstico, ele é ruim, já que a gente está falando de uma doença que ela é 100% fatal, né? Então, se o seu animal ele apresentar os sintomas neurológicos, apresentar sinais característicos da raiva, não há tratamento eficaz que reverta o quadro, já que se trata de uma doença degenerativa, mas ela pode ser prevenida através da vacina, como eu já mencionei anteriormente, e eu vou estar pegando essa tecla, porque é a única forma do seu animal não contrair esse tipo de doença. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, né, da nossa realização das ações no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose em Petrolina. Lá a gente realiza, inclusive, a vacinação antirrábica, né, vermifugação, a gente também avalia a frequência cardíaca, respiratória dos animais, temperatura, cuida de ferimentos, pode passar. Aqui eu trouxe outra imagem, as meninas estão também fazendo a vacinação dos animais, pode passar. Bom, em relação às considerações finais, ela é uma doença de evolução muito aguda, ela vai acontecer de forma muito rápida, ela tem alto caráter zoonótico, certo? Tem uma difícil realização de diagnóstico, tanto porque ela acontece de forma rápida, como também porque ela pode ser facilmente confundida com outras doenças, né? Vai ter um prognóstico desfavorável, já que se trata de uma doença 100% fatal, né? Muito letal. E em decorrência disso, de tudo isso que eu acabei de pontuar, ela é uma grande problemática para a saúde pública. Pode passar. Aqui estão as nossas referências, de onde nós tiramos as informações para trazer essa palestra para vocês. Pode passá-la. Bom, muito obrigada por todos vocês que assistiram até aqui, que ficaram desde as 6h15. Espero que a gente tenha agregado em alguma coisa a vocês. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tanto no WhatsApp quanto aqui pelo chat. E é isso. Bom, parabéns, Ana Luísa, Francisca, pela excelente palestra de vocês, tá? Eu acredito que não tenha nenhuma pergunta, então eu acho que a gente pode já colocar a outra apresentação, tá bom?